Oi, turminha! Como vocês estão? Quarta-feira é dia de conhecermos os aspectos naturais da região que estamos viajando. Vocês já ouviram falar do Pantanal? O Pantanal é considerado a maior bacia inundável do mundo, com 250 mil quilômetros quadrados de extensão, sendo um dos ecossistemas mais ricos do planeta em biodiversidade, com cerca de 4.700 espécies conhecidas entre animais e vegetais. Ele também é chamado de Reino das Águas. O Pantanal possui animais que geralmente não vemos aqui na região sudeste, e por isso essa região também sofre com o tráfico de animais. E lembrem-se, devemos deixar os animais em seus habitats naturais. Vamos conhecer mais? O programa vai começar. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali, mas era feita com muito esmero. Na Rua dos Bobos, número 0. Lá, 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 lá. Bom dia, crianças! Como é que vocês estão? Eu tô muito feliz. Sabe por que eu tô muito feliz? Além de encontrar vocês num dia tão delicioso como esse, eu estou muito feliz porque hoje a história ela é convidada por esta casa que nos acolhe no dia de hoje com muito carinho, com muito entusiasmo, a Casa das Histórias. E essa casa nos leva para Goiás, Goiás Velho. Nós vamos conhecer a história de uma mulher muito incrível. Uma mulher chamada Maria Grampinho. Já ouviram falar nesse nome? Pois é, eu vou contar para vocês essa história, que eu fiquei assim, absolutamente encantada quando eu a conheci. Maria da Conceição, conhecida como Maria Grampinho, uma mulher negra descendente dos negros escravizados no Brasil, e que era uma mulher andarilha. Perambulava pelas ruas, assim ela gostava de viver. E tudo que ela encontrava, pedaços de retalhos, pedaços de vidro, plástico, botões, ela agregava à sua roupa. É isso mesmo. E ela encontrava muitos grampos pelas ruas. Acreditam nisso? Ela então se enfeitava com todos os grampos. Os cabelos dela eram repletos de grampos, por isso que lhe deram o apelido de Maria Grampinho. Ela então fazia uma trouxa, colocava em sua cabeça e saía perambulando pelas ruas. Tudo que encontrava, guardava. Quando ela chegava no porão da casa da sua melhor amiga chamada Cora Coralina. Vocês conhecem Cora Coralina? Cora é a nossa poeta brasileira, a nossa poeta que escreveu o seu primeiro livro quando tinha 76 anos de idade. Vocês acreditam que isso é possível? Olha como a vida é maravilhosa. A gente pode tudo nessa vida e Cora está aí para nos mostrar que tudo é possível, que o nosso sonho pode ser realizado. E ela se inspirava muito em sua amiga Maria Grampinho, porque Maria Grampinho transformava a sua vida em pura poesia. Imaginem vocês, ela fazia as suas próprias roupas de tudo aquilo que ela encontrava. E assim ela dava significado à sua vida.
com muita poesia e alegria de viver. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer xixi, porque pinico não tinha ali, mas era feita com muito esmero. Na Rua dos Bobos, número 0, lá vai Maria Grampinho, perambulando pelas ruas de Goiás Velho. Vai, Maria Grampinho, e enfeite os nossos corações. E é da trouxa de pano que Maria Grampinho levava em sua cabeça, repleta de tecidos, de retalhos, de vidros, de plásticos, de botões, de muitos grampos, que nós iremos retirar o poema de hoje para recitarmos. Um poema que foi escrito por Cora Coralina em sua homenagem. Vamos recitar? Coisas de Goiás, Maria, por Cora Coralina. Maria, das muitas que rolam pelo mundo. Maria pobre, não tem casa nem morada, vive como quer, tem seus mundos e suas vaidades, suas trouxas e seus botões, seus haveres, trouxa de pano na cabeça, pedaços, sobras, retalhada, centenas de botões desusados, coloridos, madrepérola, louça, vidro, plástico variados, pregados em tiras pendentes, enfeitando, mostruário. Tem mais, uns caídos, bambinelas, enfeites, argolas, coisas dela. Seus figurinos, figurações, arte decorativa, criação, inventos de Maria. Maria Grampinho, diz a gente da cidade. Maria Sete Saias, diz a gente impiedosa da cidade. Maria, companheira certa e compulsada, inquilina da casa velha da ponte. Cora Coralina, Maria Grampinho. Presentes que a vida entregou para todos aqueles que moram em Goiás. De criança para criança. Criando juntos. Episódio de hoje. Cuidando do nosso planeta Terra. Nosso planeta Terra é a nossa grande casa. Nós, os seres humanos, os animais e as plantas, dependemos dele para viver. Assim como toda casa, nosso planeta também tem que ser bem cuidado. Como vamos cuidar de uma casa tão grande assim? Primeiro devemos pensar que são pequenas atitudes todos os dias que farão a diferença. Nossa primeira atitude deve ser de reduzir. Reduzir nosso tempo no banho para economizar água sempre que sair de algum cômodo da nossa casa para apagar a luz ou desligar a TV para reduzir a energia. Podemos também trocar nossos meios de transporte, como carro ou por bicicleta. Assim poluiremos menos o ar. Consumir mais alimentos orgânicos e menos produtos industrializados também ajuda a reduzir nossa produção de lixo. Nossa segunda atitude é reaproveitar. Sabe aquela folha de papel que desenhamos? Podemos utilizar os dois lados.
Quando formos ao mercado, levarmos uma bolsa para trazer as compras. Reaproveitar as embalagens plásticas, por exemplo, para construir brinquedos ou objetos de decoração. Podemos doar roupas que não cabem mais. E se consertando os nossos brinquedos, podemos brincar por mais tempo com eles. E a nossa terceira atitude é reciclar. Você já deve conhecer como devemos separar nosso lixo, não é? Pois bem, quando separamos metal, plástico, vidro, papel, lixo orgânico, conseguimos diminuir muitos os resíduos. E eles separados podem ser transformados em outras coisas. Você sabia que ao reciclarmos 1 tonelada de papel, evitamos a morte de 40 árvores adultas? Já parou para pensar nisso? Se todos nós quisermos, poderemos cuidar muito bem da nossa grande casa, chamada Planeta Terra. E você, está conosco nessa missão? E que alegria, crianças, poder brincar com todas essas possibilidades de viver a vida. Eu confesso a vocês que eu fiquei muito emocionada quando conheci a história de Maria Grampinho, principalmente por meio do poema de Cora Coralina, essa poeta que tanto me emociona. Eu havia dito que foi um presente da vida para quem mora em Goiás, não é mesmo? Mas eu digo a vocês que é um presente da vida para todos os brasileiros. Ensinamento de vida, é isso que a gente aprende, é isso que a gente tem que aprender, principalmente por meio da literatura, por meio dos autores. Quantos e quantos desejos de viver infinitas possibilidades de vida, não é mesmo? E eu, com esse desejo todo de viver a vida e de brincar juntamente com você, eu convido todos para brincarem comigo. Adivinha do quê? O que é o que é? E o nosso o que é vai sair daqui de dentro dessa trouxa de tecido que Maria Grampinho levava em sua cabeça, repleta de sonhos. Vamos lá? Atenção! O que é o que é? Uma casinha com 2 janelinhas. Se olhas para ela, ficas zarolha. Eu vou repetir. Uma casinha com 2 janelinhas. Se olhas para ela, fica zarolha. Um tempinho para você. É isso mesmo, eu ouvi. Eu fiz um gesto e acabei entregando a resposta, não foi? Uma casinha com 2 janelinhas, se olhas para ela, fica zarolha. O que é? Não é a boca, não. O nariz! Que delícia! Vamos para a próxima? Vamos lá? Aqui. Opa! Atenção! O que é o que é? Quando parte uma, parte a outra. Quando chega uma, chega a outra. Quem são? Vou repetir. Quando parte uma, parte a outra. Quando chega uma, chega a outra. Quem são? Tempinho. Alguém arrisca? Posso revelar? As pernas! Opa, que coisa boa! E agora mais uma? Vamos lá? Aqui. Todos me pisam, mas eu não piso em ninguém. Todos perguntam por mim e eu não pergunto por ninguém.
Nossa, o que é bastante filosófico, não? Eu vou repetir. Todos me pisam, mas eu não piso em ninguém. Todos perguntam por mim e eu não pergunto por ninguém. E aí? O que é? Um tempinho para você. O caminho. E é isso mesmo, né, gente? A gente pergunta tanto por onde devo caminhar, qual o melhor caminho a seguir e principalmente neste momento que estamos vivendo, quantas são as nossas perguntas, quantas são as nossas reflexões, não é mesmo? É isso mesmo. Mas eu espero que todos nós possamos encontrar os melhores caminhos para que sejamos muito, muito felizes, sempre fazendo o outro feliz. A gente se vê! De criança para criança! Criando juntos. Episódio de hoje. Um por todos e todos por um. A palavra respeito quer dizer muitas coisas. Segundo o dicionário, ato, efeito de respeitar, consideração, deferência e reverência. Assim, o respeito é um dos valores essenciais nas relações humanas. Cultivar o respeito por si e pelos outros permite que haja reconhecimento, aceitação, apreciação e valorização das qualidades do próximo. O respeito permite que as pessoas vivam na paz e em contrapartida. A falta de respeito gera violências, conflitos, desconfortos e confrontos. Em geral, respeitamos nossos pais, amigos, parentes e professores. Agora, será que é fácil respeitar aquelas pessoas que não são tão próximas, não são tão carismáticas e que estão sempre sérias e de mau humor? Fácil não é, mas precisamos tentar. Prestar mais atenção nessas pessoas e aceitá-las como são. Ouvir pessoas com opinião diferente da nossa. Considerar o sentimento dos outros para não magoá-los. Isso porque dizer coisas sem pensar podem ferir as pessoas. Respeitar não é atrapalhar. Não invadir a privacidade dos outros. Não gritar, não xingar. Respeito é seguir regras e normas que nos ajudam a conviver. Respeitar é entender que cada pessoa age de maneira diferente. A falta de respeito ao próximo é um dos maiores causadores de conflitos e males que perpetuam em nosso planeta. Por este motivo, precisamos respeitar ao próximo e espalhar amor. Em homenagem a essas duas mulheres incríveis que nós conhecemos no dia de hoje, Cora Coralina, Maria Grampinho, em homenagem a esta casa, casa dos meus sonhos, crianças, a casa das histórias, uma casa que habita as histórias mais incríveis, mais surpreendentes deste Brasil e do mundo. E eu vou dizer para vocês, eu desejo profundamente que todas vocês conheçam a minha casa que fica em Atibaia. Então, logo mais, o convite vai chegar para vocês. Combinado? Enquanto isso, que tal a gente cantar e dançar esta poesia-canção, já que a gente está falando de tanta poesia dessa vida, não é? Simbora cantar comigo essa poesia-canção de Vinícius de Moraes? Simbora! Vamos junto! Vamos cantar! Vamos dançar! Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão, ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede, ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali, mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Viva a alegria! Viva os sonhos! Vamos sonhar! Vamos cantar!
vida é muito curta pra gente perder tempo. Simbora ser feliz comigo? A gente se vê! Peixonauta, Marina e Zico, juntos com tantos amigos. Hoje tem mais uma aventura. Hoje tem mais uma missão. Qual será o mistério? Vem a Pop indicar. Pra entender o mistério, todo mundo vai dançar. Peixonauta, bate palma, os amigos batem o pé. Nós queremos uma questão, a Pop diz qual é. O caso do paredão. Que barulho é esse? Eu não sei, mas acho que vem daquela direção. Que estranho! Vamos lá ver o que é. Parece que é alguma coisa fora do parque. Mas daqui não tá dando pra ver nada. Mas esse barulho é muito chato mesmo. Esperem aqui, amigos. Vou ver se descubro alguma coisa olhando lá de cima. Pelas bolhas, eu não acredito. Mas o que é aquilo? Ajudem a gente, amigos! É hora de abrir a Pop! Peixonauta, Zico, vamos todos dançar com a Pop! Todo mundo junto agora! Nós estamos quase lá! Escavadeira, eu já sei o que é, amigos. Estão fazendo uma obra aí do lado de fora do parque. Tá bom, mas e isso aqui? Talvez o barulho esteja atrapalhando o sono de algum bicho. É isso aí, Marina. E se tem algum bicho que gosta de dormir, é o urso. Bem pensado, Peixonauta. Vamos conversar com o urso. Oi, senhor urso. Nós precisamos saber se há algo atrapalhando o seu sono. Realmente, eu andei escutando uns barulhos. Mas com esses tampões de ouvido, melhorou muito. Mas que pena. Quer dizer, que ótimo. É que nós tínhamos um palpite de que a pista da Pop tinha algo a ver com o senhor. Puxa vida, o que essa caminha quer dizer? Acho que ela quer dizer que eu preciso tirar uma soneca. Com licença. Onde eu tô? Que lugar é esse? Está com problemas, dona Toupeira? Acho que eu tô perdida. Como eu faço pra chegar à Ilha dos Macacos? É por ali, olha. Ufa, muito obrigada. Eu tive muito medo de ficar como meu amigo, sabe? Medo de acabar ficando perdida. Que amigo?
Esse meu amigo Tatu ali. Estou vendo que tem uma faixa na sua cabeça. O senhor se machucou? A parede, sabe, é dura, muito dura. Tá tudo bem, meu amigão? Hã? Tá tudo muito maluco embaixo da terra. Eu acho que o Zico tem razão. A escavadeira quer nos dizer que há um problema embaixo da terra. Parece dura, sem ser pedra. Acho que eu vou ter que investigar isso pessoalmente. Boa sorte, peixonauta! Parece que o Tatu estava certo, Marina. Realmente existe uma parede branca aqui embaixo. Tire umas fotos, peixonauta. Vamos mostrar isso pro meu avô. Pode deixar comigo. Esta foto fica aqui e esta vai ali. Pronto! Hã? Aham! Ahá? Ahá o quê, Dr. Jardim? É exatamente o que eu pensava. Aquela coisa lá embaixo não é uma parede, é a ossada de uma preguiça gigante. Preguiça gigante? Preguiça gigante! Isso explica a pista da caminha de brinquedo. Mas o que é uma preguiça gigante, vovô? É um animal que viveu nessa região há muito, muito tempo. Há mais de 10 mil anos, Marina. Ao longo da história, o nosso planeta já foi habitado por animais enormes, como o Tiranossauro Rex, o Velociraptor e, mais tarde, a preguiça gigante. Mas, com o tempo, eles desapareceram e só sobraram os esqueletos deles. Ainda bem que desapareceram. Eu não ia gostar nada de viver junto com esses monstros. Acho que agora eu entendi. Entendeu? Que ótimo, Marina, porque eu ainda não entendi nada. Os animais subterrâneos cavavam seus buracos em paz. Mas a obra do lado de fora do parque criou uma confusão e eles tiveram que mudar os caminhos. Por isso que o Tatu bateu a cabeça, não é mesmo? É isso, Zico. Ele fez um trajeto diferente e no final acabou batendo no osso da preguiça gigante. Temos que avisar todo mundo a respeito da ossada. Se eles souberem que ela está lá, vão desviar e ninguém vai se machucar. Nós vamos telefonar para o prefeito e pedir para ele tirar a ossada de lá. Ah, mas isso pode ser feito, vovô? Não só pode, como deve. O esqueleto é muito importante para a ciência. Ele ficará no Museu de Pré-História da cidade. Corais coloridos, isso é ótimo! Resolvemos mais um caso, pessoal! Juntos nós somos demais! Eu gostaria de agradecer a vocês todos por terem descoberto esse incrível esqueleto de preguiça gigante. E como prova da nossa gratidão, vamos fazer um grande desvio na obra do viaduto. Ele agora vai ser construído bem longe do parque. Acredito que um bicho tão grande como a preguiça gigante já viveu aqui no parque. Se eu encontrar outro paredão, eu chamo vocês. Olha, pessoal, uma pop! Muito bem, amigos. Tá na hora de dançar no ritmo da pop. Mas vamos fazer de novo, fazer bem melhor. Oba, conseguimos!
fazer com isso aqui? Eu acho que tive uma ideia, turma. Legal! Vamos fazer um som bacana com as baquetas. Ah! Uhul! Mas um som bem bacana, porque existe diferença entre o barulhinho bom e o barulhão ruim da construção. Parabéns, Peixonauta, a missão foi cumprida. Parabéns pra Marina, que menina tão sabida. Parabéns para o Zico, que macaco mais amigo. Ajudou a virar top, que surpresa, todo mundo ajudou a decifrar as pistas e preservar a natureza. Peixe, 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 peixonauta. Peixe, 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 nosso peixe astronauta. Peixe, 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 peixonauta. Peixe, 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 nosso peixe astronauta. Peixe, 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 Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jéssica e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer massinha de modelar caseira. É muito fácil, provavelmente você tem os ingredientes na sua casa. Chame um adulto para te ajudar e vamos lá, mão na massa! Os ingredientes que você vai usar são 1/4 de xícara de sal, 1 xícara de farinha de trigo, aproximadamente 100 ml de água e meia colher de sopa de óleo. Para misturar os ingredientes, você vai precisar de uma vasilha média, tá bom? E uma colher. Vamos começar colocando o sal, depois a farinha de trigo, depois o óleo, depois você vai colocando aos poucos a água e mexe. Coloquei 90 ml de água, tá bom? E minha massinha chegou nesse ponto. Esse é o ponto que eu quero. Nesse momento, eu vou tirar minha massinha aqui da vasilha e colocar em cima da mesa, tá bom? Vocês podem colocar em cima da mesa ou da pia ou fazer no piso da casa de vocês, tá? Agora, chegou a hora mais gostosa, que é de mexer a massinha com as mãos. Então, vamos mexer. Olha que gostoso que tá a textura da massinha. Ó, mexe bem. Crianças, a nossa massinha já está pronta. Porém, se vocês quiserem colorir, vocês podem usar corante alimentício. Eu vou usar corante alimentício na cor verde e vermelho. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir a minha massinha em duas. Vou abrir a massinha. Vou colocar o corante. E vou mexer até o corante pegar na massinha, tá bom? A minha massinha já está pronta. Espero que vocês tenham gostado, que brinquem muito. Um beijo e cuidem-se. Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês?
Eu sou a Frojane e hoje eu vim aqui contar uma história bem legal pra vocês. Quem aí gosta de história? Então, chama o papai ou a mamãe pra ver esse vídeo com vocês, porque essa é uma história pra todo mundo aprender a contar juntos, ok? Antes de começar a história, a gente vai cantar uma musiquinha bem legal e eu vou ensinar para os amiguinhos que ainda não sabem. Vamos lá? Conta comigo. 1, 2, 3 e já! Tum, tum, tum. Quem será? Uma historinha eu vou contar. Olê, olê, olê. Olê, olê, olá. Olê, olê, olê. Olê, olê, olá. A história vai começar. Agora, liberem suas mãos. Aumenta o volume da sua televisão, que já vai começar. Como é que a gente começa a contar uma história mesmo? Ah, lembrei! Era uma vez 2 passarinhos. Um belo dia, o primeiro passarinho acordou, abriu suas asas e se espreguiçou. Saiu voando, numa cabeça pousou, fez coceguinha, deu um beijinho na ponta do nariz, voltou voando pro seu ninho e dormiu feliz. O segundo passarinho acordou, abriu suas asas, se espreguiçou, saiu voando, numa cabeça pousou, fez coceguinha, deu um beijinho na ponta do nariz, voltou voando pro seu ninho e dormiu feliz. No dia seguinte, os 2 passarinhos acordaram, abriram suas asas e se espreguiçaram. Deram um gostoso abraço e juntos voaram. Em diversas cabeças pousaram. Fizeram coceguinhas em todas que passaram. Deram beijos em muitos narizes. Voltaram juntos para o seu ninho e dormiram felizes. E essa foi a nossa história. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau! Bom dia, turma, tudo bem? Chegamos para mais um desafio. Já estamos na quarta-feira. Como passa rápido, né? Bom, ontem eu deixei algumas palavrinhas, algumas expressões para que vocês investigassem e são típicas lá da região centro-oeste. Ai, meu Deus, o que vocês descobriram por aí dessas palavras? Vamos ver? Então, observem aí a retomada com o significado dessas palavras. A primeira que eu coloquei é carreira. Carreira pode significar muita coisa aqui para nós, né? Mas lá significa fazer um favor. Você pode fazer uma carreira para mim? Ou seja, você pode me fazer um favor? Bem diferente, né? A segunda é estumar o tio. Essa eu tenho certeza que vocês ficaram bem curiosos porque a Pro achou bem diferente. Estumar o tio é atiçar o cachorro. Então, por exemplo, tem um jeito de falar lá, eles dizem assim: estume o tio para espantar o gado. Ou seja, atiça o cachorro para que o cachorro possa espantar o gado e aí eles conseguem organizar o gado lá na pecuária que eu falei para vocês que é tão intensa. Então, eles têm muitas pastagens de gado por lá. Ou seja, estumar o tio é espantar o cachorro.
bem diferente. Essa eu tenho certeza que deixou muita gente curioso. Depois a Pro colocou mal servido. Mal servido tem nada a ver com comida. Mal servido significa mal impressionado. Ah, tive uma má impressão, ou seja, fiquei mal servido. E a última, sem seca. Sem seca é sem cerimônias. Pode entrar, pode chegar sem seca. Não precisa ficar tímido, não precisa ficar envergonhado. É sem cerimônias, pode chegar. Então essas são algumas palavras, algumas expressões que fazem parte do repertório lá da região Centro-Oeste. Deixei também como proposta que vocês investigassem as formas planas presentes em algumas imagens e nós vamos continuar com essas investigações, tá bom? Então agora podem anotar o tema de hoje e a nossa data. Então hoje vamos passear pelos aspectos naturais da região Centro-Oeste. E para falar a respeito disso, nós precisamos falar a respeito dos biomas que estão presentes aqui na região. E mais uma vez, nós temos mistura de biomas por aqui. Então nós temos uma parte aqui que é chamada de Cerrado e uma parte muito famosa chamada Pantanal. Então, igual eu falei para vocês, aqui na região Sudeste nós temos a Mata Atlântica aqui nessa parte e nós temos uma parte aqui no meio de Cerrado. Mas eu não te contei as características do Cerrado, eu falei só da Mata Atlântica. Tem um pouquinho de Caatinga aqui em cima, mas eu falei da Caatinga porque ela é bem representativa aqui da região Nordeste. Falei para vocês aqui da região Sul que nós temos Mata Atlântica, mas nós temos também aqui embaixo os Pampas ou Campos Sulinos. Então agora vamos subir para falar aqui do Pantanal e agora sim eu caracterizo o Cerrado com vocês. Então eu vou compartilhar algumas imagens e nós vamos conversando sobre o assunto, tá bom? Então vamos lá! Prontos para descobrir aí as características que nós temos no Cerrado e no Pantanal? Então vamos lá. A Pro fez aqui para vocês uma sequência de imagens e aí conforme eu mostro as imagens eu vou explicando algumas coisinhas dessas características, né? Tanto do Pantanal quanto do Cerrado. Então olha só aqui esse mapa. Esse mapa é o mapa dos biomas que nós temos no Brasil. Então essa parte aqui de cima, deixa eu pegar a caneta aqui para a gente ir marcando, ó. Essa primeira parte aqui, ó, que nós já vimos, é o bioma da Caatinga. Percebam que ele não pega totalmente a região Nordeste, mas ele é predominante lá. Nós temos aqui, ó, um pedacinho da região que está todinha tomada por esse bioma aqui do meio, que é o Cerrado. Quando nós falamos aqui da região Sudeste, a mesma coisa, ó. Nós temos aqui do ladinho, ó, a Pro vai riscar aqui, ó. Essa parte aqui marcada pela Mata Atlântica, mas nós também temos aqui no meio, ó, esse rosa bem clarinho, o Cerrado. Aqui embaixo na região Sul, nós temos um pedacinho aqui de Mata Atlântica, aí aqui embaixo, ó, nós temos os Pampas. Então agora nós estamos conversando a respeito da região Centro-Oeste, tá? Então nós temos os estados aqui da região Centro-Oeste sendo marcados pelo bioma do Cerrado, em sua grande maioria, ó, essa parte aqui, ó. Tá rabiscando tudo, né? Forma o Cerrado. Ele também pega aqui em cima uma partezinha da região Norte, mas daí a gente vai falar disso depois. E aqui, ó, esse bioma que está marcado aqui, ó, em lilás, é o Pantanal. Então, nós temos aí na região Centro-Oeste o bioma do Cerrado. Ele não é exclusivo, ele também está num pedacinho lá do Nordeste e ele também está um pedacinho aqui da região Sudeste. Mas na região Centro-Oeste, os estados da região Centro-Oeste, eles são formados pelo bioma de Cerrado
e esse aqui que está em lilás, o bioma do Pantanal, tá bom? Então vamos conhecer um pouquinho agora desses dois biomas. Já vamos começar comparando eles. Olha essas imagens. Então nós temos o Pantanal e o Cerrado. O Cerrado, ele tem cerca de 200 mil variedades só de plantas. É muita coisa. Ele ocupa cerca de 22% de todo o território brasileiro. E o clima na região de Cerrado, ele é muito bem definido. Então, a gente tem épocas com muita chuva e outras épocas com muita seca. Então, é por isso que a gente já consegue perceber essa diferença. Como existem períodos aí com muita seca, o solo da região é um solo mais avermelhado. Então, isso faz com que esse solo ele tenha características que favorecem o desenvolvimento das plantas. Mas essas árvores que conseguem sobreviver no cerrado, elas possuem características diferentes das árvores que nós encontramos no Pantanal, na Mata Atlântica. Então, o aspecto, as características visuais que nós conseguimos perceber nessas regiões, elas também estão relacionadas ao clima da região, ao solo, tá bom? Então, geralmente no cerrado, as árvores elas vão ser bem tortinhas, o caule delas. Eles não são muito retinhos, não. Tá bom? Agora, já o Pantanal ele pega aquela região que eu mostrei para vocês lá no mapa em lilás. É uma grande planície inundável, considerada a maior planície inundável do mundo. E ainda tem um pedacinho do Pantanal chegando, sabe onde? Chega lá no Paraguai e na Bolívia, tá? Então, ele é um grande pântano. O que significa ser um grande pântano? Ele tem como característica marcante épocas de alagamento. Então, chove muito, nós temos as cheias dos rios e uma grande área inundável, alagada, que floresce uma quantidade muito grande de plantas, animais. É uma vida muito rica que nós temos por lá, tá bom? Então, lá no Pantanal, a gente consegue perceber, só pela imagem, né? Mais umidade do que a gente consegue perceber no Cerrado. O clima é quente e úmido, como a gente já conversou. O verão ele é muito frio e seco e as temperaturas lá, elas oscilam bastante, chegando aí numa temperatura média de 21 graus, tá bom? Agora, além dessas características que vocês já conseguem ver aí nas duas imagens, é claro que com condições tão diferentes, nós temos animais e outras plantas também bem diferentes por lá. Então, olha aí mais um exemplo. Pantanal, uma planície bem inundável, e o Cerrado, uma região um pouco mais seca do outro lado. Vamos ver mais algumas coisas? A primeira imagem, ela mostra a Vitória Regia. É uma planta muito comum lá do Pantanal, bem famosa por lá. E do outro lado, olha os galhos tortinhos dessa árvore que ficou bem sequinha aí no meio do cerrado. Então, são adaptações que os vegetais eles possuem para conseguir sobreviver com as condições presentes aí nesses ambientes, tá bom? Vamos agora ver alguns animais. Não dá para mostrar todos para vocês, porque é muita coisa e aí não dá tempo. Mas só para vocês perceberem algumas diferenças, tá bom? A onça pintada, embora ela apareça aí em outros biomas também, ela é muito famosa lá pelo Pantanal, viu? E do outro lado nós temos o lobo-guará, marca registrada aí do Cerrado. Tem mais um aqui que eu trouxe para vocês verem. O tuiuiu. O Pantanal é riquíssimo em aves, é riquíssimo com todos os outros animais. Agora, a quantidade de aves por lá é bem grande e o tuiuiu também é uma marca registrada que nós temos no Pantanal, assim como as aves de rapina, são bem marcantes na região do Cerrado. É bem legal conhecer tudo isso, não é? Pronto, já passeamos pelos aspectos naturais da região centro-oeste
vocês viram o Pantanal? Quantas coisas lindas nós temos por lá? Assim como temos nos outros biomas também, tá? Se você quiser, depois você pode buscar vídeos que mostrem as belezas naturais do Pantanal. Então, assim como a Pro mostrou para vocês um vídeo com algumas características da Mata Atlântica, você pode pesquisar vídeos que tragam essas ideias e essas referências aí do que nós podemos encontrar nos outros biomas também, tá bom? Então, agora vamos ao desafio. A primeira parte do nosso desafio é bem simples. Listar os estados que formam a região Centro-Oeste, colocando as siglas. Vocês já estão com uma lista bem grande de estados e siglas. Então agora vamos fazer isso também para a região Centro-Oeste, tá bom? A segunda parte do desafio, ela tem relação com as formas geométricas que nós estamos conversando desde segunda-feira. Então agora a análise vai ser ao contrário. Vai ter uma proposta de criação aí no meio do desafio. Observem as imagens que eu vou te mostrar. Então, nessa primeira tabela, a Pro trouxe algumas formas diferentes que vocês vão precisar combinar montando um desenho com elas. Não é uma paisagem, é um desenho. Então, olha o primeiro exemplo. Eu usei o cone e o círculo e montei uma casquinha de sorvete. Usem a sua criatividade, a imaginação que vocês têm de sobra e com as formas geométricas que estão representadas aí, com essas diferentes formas que a Pro colocou, construa uma imagem, tá bom? Pro, posso repetir a forma que você desenhou? Pode. De repente você quer uma imagem com 2 triângulos, tudo bem, não tem problema, pode usar 2 triângulos. Ai, Pro, eu quero usar 2 quadrados. Tudo bem, do seu melhor jeito, tá bom? Então vamos à síntese do nosso desafio. Primeira parte, colocar quais são os estados que nós temos na região Centro-Oeste e as siglas desses estados. E a segunda parte, criar com as formas que eu disponibilizei aí para vocês. Então, nós temos 2 imagens com 2 tabelas, né, propostas. Então, você use essas formas que a Pro estava te mostrando e com elas você faça uma criação bem legal que eu já estou doida para acompanhar por aqui. Combinado? Então, um ótimo dia para vocês. Caprichem nos registros que vocês vão realizar. Amanhã vamos passear pela cultura da região Centro-Oeste e a Pro vai ficar aqui te esperando, tá bom? Tchau, tchau! E aí, galera da EJA, como vocês estão? Nossa aula hoje é de Língua e Cultura Portuguesa e falaremos sobre sujeito. Mas que sujeito será esse, hein? Vamos entender? Fiquem atentos e boa aula! Tudo bem? A partir de hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante na gramática, da análise sintática. A gramática da língua portuguesa ela é dividida em algumas áreas. E uma das áreas mais delicadas e mais complexas é a área que a gente chama de sintaxe. A gente escreve com X, mas pronuncia com um som de S, ok? É a sintaxe. Essa área da gramática, ela nos ajuda a compreender a relação das palavras dentro de uma oração. Então vamos lembrar um pouquinho quando a gente começou a aprender as palavras, a divisão em classes, que a gente aprendeu que dentro da morfologia as palavras ocupam alguns grupos e esses grupos são chamados de classes gramaticais ou classes de palavras, que existem várias na língua portuguesa, num total de 10, né? Tal como o substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição,
conjunção e interjeição. Todos esses bloquinhos de palavras, eles fazem parte de uma área chamada morfologia, que se ocupa de organizar palavras que têm características em comuns em grupos comuns. Por isso que a gente chama cada grupo de classe. A partir de agora, a gente vai estudar uma área nova, uma área que organiza a construção de orações e da relação das palavras dentro de uma oração. Então não dá mais para a gente estudar uma palavra sozinha, separada de uma classificação específica e fechada, isolada. Agora a gente vai fazer um estudo que predetermina que para eu saber a função de uma palavra dentro de um contexto, eu tenho que relacionar essa palavra com outra. Então a gente pode também dizer que na análise sintática a gente está discutindo algumas funções sintáticas, ou seja, a função da palavra dentro daquele contexto. E essas funções são sempre relacionais, ou seja, elas se comunicam entre si, elas interligam elementos diferentes. Na língua portuguesa, a construção sintática mais comum é a que predetermina sujeito, verbo e complemento, SVC, também chamada de SVO, de sujeito, verbo, objeto. Ou seja, existe uma construção típica da língua que predetermina que eu construa uma frase, uma oração, com 3 elementos básicos. Um elemento chamado de sujeito, um elemento chamado de verbo e um elemento chamado de complemento. Nós fizemos o teste. Nós é um sujeito, é aquele que fez o elemento que pratica a ação. Fizemos é um verbo e o teste é o complemento do verbo. Essa estrutura, sujeito, verbo, complemento, é a estrutura básica da sintaxe da língua portuguesa. Ela vai se repetir em diversas construções linguísticas. Em todas? Não, mas na maior parte delas. Por isso que ela se convenciona como regra. No caso da análise sintática, existem 2 termos que a gente chama de termos essenciais, ou seja, termos que a gente não pode abrir mão numa oração, embora já a gente vai ver algumas exceções. Esses 2 termos são o sujeito e o predicado. O tema da aula de hoje é o sujeito, porque ele é tão particular, ele é tão essencial, ele é tão necessário, que ele é o primeiro elemento que a gente estuda quando começa a se debruçar na área de sintaxe. Vamos lembrar então que na construção de uma frase que tenha propriedades sintáticas, eu vou precisar de alguns elementos básicos. E o elemento mais básico de todos é o verbo. Por isso que eu digo que são termos essenciais da oração. Lembra do exemplo, nós fizemos o teste? Eu tenho um verbo aí, fizemos, essa forma verbal do verbo fazer, que indica que uma ação foi praticada. As orações dependem dos verbos. Eu preciso de um verbo para chamar essa construção de oração. A oração é um enunciado, é uma construção linguística necessária para a análise sintática. Quando alguém diz para você que está fazendo uma análise sintática, é que essa pessoa está analisando cada palavra, cada expressão de uma construção tal como uma oração, para definir qual é a função de cada uma dessas palavras. O sujeito, quando a gente fala assim, né? Sujeito, eu não estou falando de uma pessoa necessariamente não, hein? Cuidado para não confundir sujeito com pessoa, ou seja, a classificação de sujeito ela é muito mais gramatical do que semântica, ou seja, ela está muito mais ligada a uma organização linguística estrutural e regrada do que ao significado das palavras. Por que isso? Porque naturalmente você associa sujeito a uma pessoa, mas isso não vai acontecer sempre na gramática. O sujeito vai ser aquele elemento do qual a gente está falando, ao qual a gente se refere. Se eu digo que a mesa está quebrada, é costume fazer a pergunta, o que está quebrado? O que está quebrado? Ou seja, eu faço uma pergunta ao verbo para saber de quem ou de que eu estou falando. Nesse caso, eu estou falando de uma mesa. Uma mesa não é um sujeito, uma mesa não é uma pessoa, uma mesa é um objeto do ponto de vista semântico, ou seja, do significado. Mas do ponto de vista gramatical, mesa é um sujeito, porque é o elemento sobre o qual eu estou falando nessa oração. Então é importante fazer essa distinção. Quando a gente fala de sujeito, eu estou falando de um sujeito semântico. Não, eu estou falando de um sujeito gramatical, de uma organização de sujeito, verbo e complemento. Lembra disso, ok? Sujeito não é sempre pessoa. Então vamos pensar que eu preciso identificar também quem é o núcleo do meu sujeito. Quando eu falo em núcleo, eu estou falando do elemento central, elemento esse que é indispensável na construção linguística, na construção oracional. Vamos ver um exemplo? Os novos empreendimentos inaugurados na cidade podem trazer benefícios para os moradores. Percebe que há um destaque aqui para a palavra empreendimentos, porque essa palavra apresenta o significado central desse sujeito.
Do que eu estou falando nessa oração? Eu estou falando de novos empreendimentos inaugurados na cidade. Mas todos esses elementos em amarelo, eles estão transitando ao redor do núcleo do sujeito para apresentar uma informação complementar. A palavra básica, fundamental desse sujeito é empreendimentos. Se eu retiro essa palavra dessa construção e digo os novos inaugurados na cidade, não vai fazer muito sentido. Então perceba que eu preciso sempre marcar o sujeito com um núcleo. Alguns sujeitos vão ter muitas palavras, como é o caso desse. Os novos empreendimentos inaugurados na cidade. Todas essas palavras, eu tenho o artigo os, eu tenho o adjetivo novos, eu tenho o adjetivo inaugurados, que está vindo numa forma nominal no particípio, eu tenho uma expressão de lugar, como na cidade. Todas essas informações que também desempenham funções sintáticas, funções gramaticais dentro dessa oração, servem apenas para complementar o núcleo. Sem o núcleo, eu não consigo identificar o sujeito. Então, sempre pense nisso. Quem é o núcleo do meu sujeito? Qual é a palavra principal? O que vem depois do sujeito é a informação sobre o sujeito, que é o chamado predicado, que é o tema de uma outra aula. Podem trazer benefícios para os moradores. O que pode trazer benefícios para os moradores? Os novos empreendimentos, ou seja, é do que eu estou falando nesse momento, que é o sujeito da oração. Nesse caso, os novos empreendimentos inaugurados na cidade. Às vezes a gente pode fazer algumas inversões, então também não pense que o sujeito é só quem pratica a ação. Eu posso dizer, por exemplo, que o pintor foi responsável pela pintura da casa. Nesse caso eu estou falando de um sujeito, uma pessoa. Mas eu posso dizer que a casa foi pintada por um artista. A casa não exerceu a ação de ser pintada, ela sofreu a ação. Mas nem por isso ela deixou de ser o sujeito, porque ela é o elemento sobre o qual eu estou falando, eu estou me referindo a esse sujeito. Por isso que o sujeito é muito mais gramatical do que semântico. Guarda isso. Existem diversos tipos de sujeito, e é importante que a gente faça essa distinção na hora de analisar uma construção sintática. Lembra que eu falei para você que na língua portuguesa a gente segue a estrutura sujeito, verbo, complemento? Mas às vezes eu posso fazer uma inversão nessa organização, o que não vai impedir que o sujeito e o predicado sejam os mesmos elementos. Mas por uma questão estilística, por uma questão organizacional, posso fazer algumas inversões. Isso pode acontecer. Quando não acontece, quando é fácil de identificar, a gente localiza o sujeito antes do verbo, embora ele possa vir depois. Mas na maioria das vezes nas construções ele vai vir antes, ó. Os novos empreendimentos podem, o verbo vem depois do sujeito. Mas em algumas vezes pode acontecer uma inversão, é natural. Não se assuste, pense sempre sobre o que nós estamos falando ou sobre quem nós estamos falando. Quando a gente fala em um sujeito simples, significa que há apenas um núcleo, ou seja, eu estou me referindo a um elemento em especial. Esse exemplo, aqui parece que tem muitos elementos no sujeito e tem mesmo, mas o núcleo só existe um, que é empreendimentos. Então, nesse caso, mesmo com várias palavras compondo este sujeito é um sujeito simples, porque ele tem apenas um núcleo. É o que define ser simples, é a presença de um núcleo. Aqui eu tenho um outro exemplo, ó. O prefeito assinará o decreto na próxima segunda. Quem é o sujeito dessa oração? Eu pergunto ao verbo. Quem assinará o decreto na próxima segunda? O prefeito. Nesse caso, o sujeito é uma pessoa, nesse caso, nessa oração. O prefeito é um sujeito bem curto, que tem um elemento modificador, que é o artigo o aqui que está sendo utilizado antes, e o núcleo, que é prefeito, que é a palavra principal, a informação mais relevante desse sujeito. Então, nesse caso, eu chamo de um sujeito simples, só tem um núcleo. O sujeito composto é o que apresenta mais de um núcleo, e não necessariamente mais de uma palavra, mais de um núcleo, ou seja, existem duas palavras que são importantes nesse sujeito. O prefeito e os vereadores se reunirão para a assinatura do decreto. Não é mais agora apenas uma informação importante, são duas. Eu não posso simplesmente descartar a presença do elemento vereadores aqui, porque isso poderia afetar o significado do meu enunciado. O prefeito e os vereadores se reunirão para a assinatura do decreto, ou seja, existem dois elementos compondo esse sujeito. Nesse caso eu chamo de um sujeito composto. Dois núcleos composto, um núcleo simples. Outros tipos de sujeitos que existem na língua portuguesa são o sujeito oculto, o indeterminado e o inexistente. Esses três geralmente geram algumas confusões, então vou ajudar você a conseguir fazer a distinção entre esses três tipos de sujeito. O sujeito oculto, embora receba este nome, ele pode ser identificado dentro da oração.
Por isso que em algumas gramáticas esse sujeito é chamado de sujeito elíptico ou de sujeito desinencial. Por quê? Porque eu vou identificar quem é esse sujeito pelo elemento chamado desinência, que é a terminação de um verbo. Construções do tipo, fizemos o nosso melhor. Quem fez o nosso melhor? Nós. Dá pra gente saber que esse sujeito é nós por conta do verbo fizemos. E a terminação desse verbo indica pra gente qual é a pessoa do discurso. Nesse caso, nós. E é sempre importante você lembrar que o sujeito concorda com a pessoa do discurso ao qual ele se refere. Então, se eu estou falando de nós, o verbo tem que ir para o plural. Outra forma de identificar o sujeito oculto é com o pronome pessoal, no caso reto, eu. Gosto de comida italiana. Quem gosta de comida italiana? Eu. Dá para identificar esse eu, mesmo que ele não esteja presente, por conta da terminação do verbo gostar, nessa construção, que é gosto. Então perceba, ele é chamado de sujeito oculto ou de desinencial, porque ele marca a construção e a identificação desse sujeito por conta da desinência. Um outro tipo de sujeito é o sujeito indeterminado, ou seja, como o próprio nome sugere, a gente não consegue identificar esse sujeito dentro da oração. Embora exista um verbo que marque que alguém praticou a ação, que alguém sofreu a ação, nós não conseguimos identificar o sujeito. Construções do tipo, encontraram as provas do crime. Quem encontrou essas provas? Quem foram essas pessoas que encontraram? Por mais que você possa dizer que a gente pode identificar isso com eles ou elas, que são pronomes pessoais que também podem funcionar como sujeito, não sabemos quem são eles e quem são elas. Ou seja, não há uma especificidade que permita a identificação desse sujeito. Por isso que nesse caso, nessas construções com verbos na terceira pessoa do plural ou na terceira pessoa do singular, a gente não consegue identificar o sujeito e a gente chama de sujeito indeterminado. Diferente do sujeito inexistente, que também consta nas gramáticas e nos livros de português como oração sem sujeito. Ou seja, esse tipo de construção, de fato, não tem sujeito. Lembra que eu falei que o sujeito é essencial na construção sintática? E é mesmo, mas pode acontecer algumas orações, algumas sentenças, alguns enunciados sem sujeito, porque a palavra mais importante de uma oração é o verbo. Ele precisa estar presente, mas nem sempre o sujeito vai estar lá. Nesse caso do sujeito inexistente, a gente tem alguns exemplos, tais como os verbos que indicam fenômenos da natureza, como chover, trovejar, nevar, que são verbos impessoais que não possuem sujeito, tal como construções que indicam tempo, como o verbo fazer, quando eu digo faz dias que a gente não se vê, nesse caso eu mantenho no singular mesmo, ou construções com o verbo haver, há evidências da sua participação no projeto. Esse HA com acento do verbo haver, ele também não apresenta sujeito. Então, diferente do indeterminado, que a gente sabe que alguém praticou a ação, mas não consegue saber quem foi, no caso do inexistente não há sujeito. É uma ação praticada por meio de um sujeito que a gente não consegue identificar porque ele não existe. Por isso que é chamado de oração sem sujeito. Então, oculto eu identifico por conta do verbo, o indeterminado não é identificado, mas a gente sabe que ele existe, mas infelizmente não pode ser determinado, e o inexistente, de fato, ele não existe, é a oração sem sujeito. Então, a partir de agora, quando você for analisar as construções sintáticas, as orações, lembra de identificar a função de cada um, começando pelo sujeito e identificando qual é o verbo central dessa construção. Isso vai te ajudar muito, porque a partir de agora as palavras se relacionam e a combinação entre elas define o que a gente chama de sintaxe. O tema da aula de hoje foi esse termo essencial, sujeito, ok? Muito obrigado. Oi pessoal, eu sou o maestro Emiliano Patarra das orquestras de Guarulhos, a Orquestra Jovem Municipal e a Orquestra Gru Sinfônica, e a gente está no Falando de Música, esse espaço em que toda quarta-feira conversamos sobre o mundo mágico dos sons. Vocês sabem o que é uma partitura? Esse livro onde a gente escreve as notas musicais para saber como tocar? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje? A gente espera que vocês gostem e se encontre de novo na próxima quarta-feira. Até lá! Uau, tudo bem com vocês? Meu nome é Beto. Acabei de sair do conservatório. Aqui é um lugar que acontece muitas, mas muitas coisas relacionadas à música. E hoje eu aprendi uma coisa muito legal.
Ah, mas antes eu quero mostrar algo muito legal e interessante. Alguém sabe me dizer o que são essas duas folhas? Então, são duas partituras. A primeira é completamente diferente da segunda. Você sabe para que serve uma partitura? Ela serve para anotar as notinhas musicais. Assim como um caderno escreve uma história ou um poema, na partitura se escreve música. Interessante, né? Vou mostrar agora dois tipos de notas musicais. Primeiro, vou mostrar a semínima. A semínima é simples. Ela tem a duração de 1 segundo e nós a cantamos como tá. Se colocarmos 4 semínimas, uma do lado da outra, fica assim. Tá, 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 tá. Mais uma vez, junto comigo, pessoal. Tá, 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 tá. Muito bem! Agora vou apresentar outra figura muito legal. Ela se chama colcheia. A colcheia também é simples. Ela tem metade de 1 segundo. Ela é um pouco mais rápida que a semínima. Olha que engraçado. Em 1 segundo eu consigo cantar 2 colcheias. Por exemplo... Titi. É isso. Legal, né? Como essas duas notas sempre andam uma do lado da outra, elas acabam ficando assim. Titi. Agora cantem comigo. Titi, titi. Mais uma vez comigo. Titi, titi. Parabéns, é isso aí, galera. Bem, agora estou indo para casa e vou mostrar o que aprendi observando o cenário urbano. Olhem para estes postes de energia. Na música, eles serviriam para separar as notas e os ritmos. Agora, olhem lá para cima. Os fios servem para escrevermos as notas numa música. E pode ser chamado de pentagrama ou pauta musical. A música é tão divertida, né, pessoal? Agora, como podem ver, neste pentagrama temos 5 linhas pretas e são contadas de baixo para cima. Bem, vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4 e... 5, isso. Estão vendo estas 2 setas vermelhas ali embaixo? Elas estão apontando para essas 2 barras cortando as linhas. Ela serve para separarmos os tempos da música e organizarmos as notinhas musicais. Isso é muito legal, né, galera? Agora, quero fazer uma brincadeira com vocês. Quero que se mexam mais rápido que conseguirem. Podem pular, pode mexer a cabeça, pode chacoalhar o corpão. Agora, nossa, calma aqui, agora até eu cansei. Agora põe a mão no coração. Está sentindo o bater? É legal, né? Sentir o coração. Esta é a pulsação do coração. Existe também a pulsação na música. E são muito parecidas. Às vezes a pulsação fica lenta, igual o coração quando estamos indo dormir, relaxado. De outras vezes fica bem rápida, como quando estamos correndo e brincando de pega-pega com os amigos. Agora, falando em amigos, preciso apresentá-los alguns que conheci hoje. Bem, vou começar com esse quadradinho aqui. Se apresente para eles, meu amigo. Olá, galerinha. Tudo bem? Eu me chamo 4x4. Vou explicar para vocês a minha função dentro da música. Simplesmente eu divido a música em 4 e nela eu coloco vários ritmos diferentes. Estão vendo essas 4 barrinhas em cima do pentagrama? Elas são as pulsações da música. Na primeira pulsação temos 2 notas. Na segunda pulsação temos apenas uma nota, na terceira temos 2 e na última pulsação da música temos uma nota novamente. Fica mais ou menos assim. Tititá, tititá. Mais uma vez, galerinha. Tititá, tititá. Interessante, né, pessoal? Ouçam agora o exemplo de uma música no meu compasso. Essa muita gente conhece e é tocada na minha fórmula de compasso, ou seja, no 4x4. Vamos lá.
Pessoal, vamos ver novamente como fica o exemplo rítmico do 4x4, só que mais lento e mais devagar. Vamos lá? Contaremos uma sequência de 4 tempos antes, para encaixarmos as notas. 1, 2, 3, 4. Ti-ti-tá, 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 ti-ti-tá. Agora vou apresentar outro amigo a vocês. Ele é triangular. Oi, pessoal. Me chamo 3x4. Vou mostrar para vocês uma das minhas maiores qualidades. A dança. Pois é, a maioria das músicas em 3 são dançantes. Na primeira pulsação, temos apenas uma nota. Tá. Na segunda pulsação, temos 2 notas. Ti-ti. E na terceira pulsação, temos 2 notas também. Ti-ti. Ficando mais ou menos assim, pessoal. Tá. Ti-ti-ti-ti-tá, ti-ti-ti-ti-tá. Vocês perceberam a diferença entre o 4x4 e o 3x4? É muito simples. O 4x4 ele possui apenas 4 tempos por compasso, enquanto que no 3x4 tem apenas 3 tempos por compasso. Bem, vejam este pequeno exemplo. Pessoal, vamos ver novamente como fica o exemplo rítmico do 3x4, só que bem mais lento e bem mais devagar. Vamos lá? Contaremos uma sequência de 3 tempos antes, para encaixarmos as notas. 1, 2, 3, tá, ti, 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 tá, ti, 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 tá, ti, 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 ti. Agora o meu último amigo que vou lhes apresentar hoje é este. E aí, galera? Meu nome é simples, 2x4. É porque tem apenas 2 pulsações. Uma das minhas maiores qualidades também é a dança, igual ao meu amigo 3x4. E essa pulsação em 2 está muito presente na nossa maravilhosa música brasileira. Na primeira pulsação temos uma nota que é o Tá. E na segunda pulsação são 2 notas. Lembra? É o Ti-ti. Fica assim. Tá, ti-ti-tá, ti-ti-tá, ti-ti-tá. Pessoal, veremos novamente como fica o exemplo rítmico do 2x4, só que mais lento e mais devagar. Vamos lá? Contaremos uma sequência de 2 tempos antes, para encaixarmos as notas. 1, 2, tá, ti, ti, tá, ti, ti, tá, ti, ti. Nossa, galera, quanta coisa legal aprendemos hoje, né? Por hoje é só. Espero que tenham gostado da nossa aula e até uma próxima, pessoal! Bom, turminha, e esse foi mais um Saberes em Casa. Mas fiquem ligados porque amanhã tem muito mais programa com um monte de coisa legal pra gente aprender. Às 9 horas, hein? Eu espero vocês. Até lá. Tchau, tchau.